Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que quem já passou por alguma injustiça na vida e já sofreu de alguma depressão, ele não consegue passar um ano sem andar nos médicos? Ele não sabe a razão. Ele pratica abominações para Deus, mas ele não sabe que tipo de abominações são essas. Então toda pessoa que ela já foi vítima, que ela já se sentiu injustiçada na vida, quando ela está tendo problema com os filhos, ela não consegue saber a razão da causa. O porquê é que ela não consegue ter uma saúde. Olha, toda pessoa que ela tem depressão oculta, uma depressão que ela não se entrega à depressão, ela foge da depressão, ela tenta superar a depressão, ela vai ter todas as áreas da vida dela bloqueada. Ela tem as coisas, mas ela não consegue usufruir bem daquilo que ela tem, e ela não consegue entender a razão do que ela vive. Por isso ela termina murmurando, se vitimizando, porque ela não consegue ter visão do que Deus explica. É uma pessoa, a pessoa que pratica abominações para Deus, ela não sabe o que é essas abominações. Se ela já foi vítima, já praticaram injustiças na vida dela, ela não consegue ter visão, porque ela vai cair em algum tipo de razão. E aí, quando essa pessoa estiver tendo problema com os filhos, geralmente ela vai condenar os filhos justamente por ela não ter visão da própria alma. Então, toda pessoa que ela foge de uma depressão, automaticamente a alma dela, por ela viver querendo sair dessa aflição da alma, porque a alma da pessoa que ela tem depressão, ela vive num deserto. Ela sente aquele vazio, aquela carência. Porque eu já tive depressão, uma pequena depressão, né? Eu nunca caí mesmo, mas eu vivia fugindo da depressão. E por viver fugindo da depressão, você não sabe o estágio da alma que entra essa pessoa, que ela tem uma depressão, mas ela não se rende na depressão. Mas já passou por injustiças na vida e ela não consegue entender a razão da visão. Ela não consegue entender nada do que Deus fala. Então, um dia eu tive uma cliente que ela tinha depressão. E muitas vezes de andar na casa dela, ela só vivia nos médicos. E um dia ela disse, a filha dela disse assim pra mim: minha mãe só vive nos médicos porque ela se culpa. Ela se culpa porque esse homem largou a mulher por ela. Ela era amante. E um dia ela conversando comigo, ela disse pra mim que ela carregava essa culpa, né, dele ter largado a esposa por ela. E todo ano essa mulher vivia nos médicos. Quer dizer, toda pessoa que ela carrega uma depressão, no fundo, ela vai buscar uma razão. Qual foi a razão dessa depressão? Então ela pode até ter visão da razão, né? Eu tenho depressão porque esse homem largou a mulher por mim. Eu tenho depressão porque eu tô com esse relacionamento ruim. Eu sei que eu dei um tiro no pé. Eu tenho depressão porque eu perdi um filho, um exemplo. Cada um vai dizer a razão de uma depressão, mas quem já passou por injustiças na vida, ele não consegue ter visão. Por isso, quando ele estiver tendo visão dos problemas com os filhos, ele não consegue ser convencido mais da visão. Por quê? Porque ele já pratica abominações para Deus, que ele não entende a razão da alma dele, que ele tentou superar esse sentimento praticando abominações para Deus. Ele não sabe a respeito. A maioria das pessoas que andam na igreja, elas não querem saber, porque elas não creem na palavra. Elas não sabem o que é isso e nem querem saber. Elas dizem crer em Deus, mas não crê. Não crê que Deus fala, não crê na repreensão de Deus, não crê na Bíblia, não crê em nada. Então ele vai buscar ser feliz da forma dele. Então quem tem depressão, geralmente, ele vai buscar uma satisfação, uma visão, uma razão de ser feliz, competindo com alguém, se comparando com alguém. Ele só nega que ele é assim. Ele tenta esconder que ele é assim.
Ele não entende os seus próprios sentimentos. Então ele tenta o máximo entender a razão do sentimento dele. Por que é que ele é feliz na infelicidade alheia? Por que é que ele é feliz desmascarando os erros dos outros? Por que é que ele é feliz competindo com as pessoas? Então, quando alguém percebe, ou ele percebe que alguém pode descobrir que ele é assim, ele vai tentando mudar, ele vai tentando camuflar. O sociopata, uma pessoa que ela é narcisista, borderline, que ela tem algum transtorno, todo esse tipo de pessoa, a maioria dessas pessoas, eles vão ter problema com os filhos. Eles vão ter problema com os filhos. Mas por ele não entender nada sobre Deus, ele vai condenar quem? Ele vai condenar os filhos. Porque ele desconhece sobre esse deserto da alma do que Deus explica. Qual é a motivação do deserto? Então eu contei para você essa história dessa moça, porque ela dizia que tinha visão. Ela só não sabia a razão. Por que é que ela se submetia a estar num relacionamento daquele, sabendo que causava mal para ela, que ela vivia todo ano nos médicos, doente, se culpava por estar com aquele homem, mas ela não conseguia largar aquele homem. Ela não conseguia ter visão. Por que foi que eu entrei nesse enrosco? Por que é que eu tenho essa vida, né? Então, geralmente, quem vai ter problema na velhice, ele não vai conseguir ter uma boa velhice na vida, porque ele ignorou que Deus falava, ele desconhece a respeito do perdão, ele não crê no amor, ele não crê na empatia, ele desconhece a respeito disso, ele foi buscar a razão da alma dele, a satisfação dele. Então a satisfação de uma pessoa que ela tá no deserto, ela tá vagueando emocionalmente, competindo, buscando desmascarar as pessoas, querendo conflito, querendo mostrar algo de bom dentro dela, mas ela já vive nesse deserto. E ela vivendo nesse deserto, ela pode estar dentro da igreja. A maioria dos religiosos, eles estão dentro da igreja, mas eles não conseguem ser convencidos mais da visão e ninguém consegue ajudar essa pessoa. E Deus explica. Ninguém vai conseguir ajudar uma pessoa de forma externa se ela ignorou Deus falar com ela. Isso é um problema de raiz geracional. Isso é um problema de iniquidade. A pessoa entrou num deserto da alma. Então, se a pessoa ela entrou nesse deserto da alma, ela buscou uma razão de ser feliz. Então, como é que eu consegui ser feliz? Eu consigo ser feliz competindo, eu consigo ser feliz me comparando, eu consigo ser feliz sendo idolatrado, as pessoas vendo alguma coisa boa em mim, porque eu não consigo me ver. Eu consigo ser feliz desmascarando as pessoas, dizendo os erros das pessoas, querendo causar vergonha em alguém. Eu consigo ser feliz dessa forma se eu tenho depressão. Eu só não sei qual é a razão e qual vai ser as consequências disso, desse deserto da alma que a minha alma entrou. Então, a maioria das pessoas que ela entrou nesse deserto porque a alma dela já vivia aflita e ela ignorou as aflições. Se ignorou as aflições, ela ignorou a depressão. Pegue bem a visão do que eu estou explicando aqui para você. Ela ignorou a visão das aflições, ela ignorou o sentimento, ela ignorou a voz de Deus, ela buscou uma razão de ser feliz, ela burgou as leis de Deus. Então a maioria desse tipo de religioso, ele não consegue crer em um A da Bíblia. Ele fala em Deus, mas ele não consegue crer em Deus. Então quando ele está tendo problema com os filhos, ele vai condenar os filhos. Porque ele vai buscar dentro dele a razão do que ele está vendo e ele não vai conseguir ver. Entende? E por que essa pessoa não vai conseguir ver? Que é o que eu vou explicar aqui para você. Por que é que ela não vai conseguir ver? Porque ela não se vê. Então, tudo que ela pratica é para o bem dela. Então, esse tipo de pessoa, se você já foi traído e você não quis ver, alguém lhe traiu e você quis fechar os olhos.
para conseguir ficar com essa pessoa. Se você já traiu e não quis se arrepender, se você quis tornar a mentira em alguma verdade, você sabia que estava mentindo, mas fechou os olhos. Eu sei que eu tô mentindo, eu sei que eu tô fingindo, mas eu tô fingindo para o meu bem. Eu sei que eu tô com uma pessoa mentirosa, falsa, fingida. Eu sei que meu marido me traiu, mas eu não quero saber. Essas pessoas, elas não conseguem usufruir bem de nada da vida dela. E Deus explica isso. Ele ignora a própria visão, ele ignora a emoção, ele não sabe a razão do que ele vê e do que ele sente, porque ele está no deserto. É o deserto de Lodebar que a Bíblia fala. Que Davi foi que ensinou isso para você. Quer dizer, a pessoa ela está clamando por Deus, ela está buscando ser feliz da forma errada. E ela sabe que está errado, mas ela só não sabe por que ela precisa do erro. Por que ela precisa se exibir? Por que ela precisa competir? Por que ela precisa desfazer de alguém? Rebaixar alguém? Por que ela precisa estar buscando a satisfação da alma dela de forma errada? De forma externa? Por quê? Porque esse tipo de pessoa que ela caiu numa depressão e ela fica fugindo dessa depressão, ela buscou uma razão de viver. E ela até encontrou a razão. Ela só não sabe sobre as aflições da alma. Então, se você já passou por injustiça na vida e você não quer saber a razão, você também não vai entender a visão. Você não consegue ser convencida da palavra. Entende o que Deus explica? Você não consegue ser convencida da palavra de Deus, porque você está buscando a felicidade de forma errada. Então, esse tipo de pessoa, ela vai ter prazer no desprazer. E a maioria deles já sabem disso. Eles já sabem que é feliz no desprazer. Ele é feliz na prostituição, ele é feliz se masturbando, ele é feliz competindo, ele é feliz mostrando o defeito dos outros, ele é feliz causando confusão, ele é feliz querendo desmascarar os erros alheios. Então, quando uma pessoa descobre isso, que ela vai buscar uma ajuda na medicina, né? Vai dizer, é borderline, é narcisista, é uma pessoa que ela é psicopata, cada um vai dar um nome. Cada um vai buscar uma pessoa que ela é sociopata, ela sabe o risco que ela corre de ir presa. Então ela tenta camuflar no máximo quem ela é, esconder a satisfação da sociopatia, daquela pessoa que ela tem prazer no desprazer. Ela tem prazer no desprazer. E ela já descobriu isso. E agora ela está tentando se moldar, tentando superar, tentando entender, tentando esconder para que ninguém descubra que ele é assim. Que ele é feliz na infelicidade alheia, no desprazer alheio, em saber os defeitos dos outros, em desmascarar alguém, dizendo que está fazendo algo bom, mas se está errado. Não, eu quero desmascarar, ela tá botando gás no marido, isso não tá errado? Não, eu quero é que o povo descubra. Ele vai buscar a razão da satisfação da alma dele. O sociopata, ele é assim. Ele vai tentar entender as suas próprias fragilidades, as suas próprias frustrações. Então, esse tipo de pessoa, quando ele estiver tendo problema com os filhos, você acha que essa pessoa ela vai conseguir ter visão? Ela não vai conseguir ter visão. Porque na visão dessa pessoa, que ela transformou o desprazer no prazer da vida dela, quando ela estiver tendo problema com os filhos, você acha que ela vai dizer assim, não, eu estou pagando meus erros. Não, eu estou sofrendo porque eu causei mal na vida de alguém. Porque eu queria ser a rainha, a única cocada, a última bolacha do pacote. Você acha que a pessoa vai ser convencida da visão se ela não sabe a razão? Então, toda pessoa que ela já passou por injustiças na vida, todas as pessoas que ela já passou por injustiças na vida e que ela foge de uma depressão, ela não consegue usufruir bem dos filhos dela. Ela não consegue usufruir. Então, a maioria das pessoas que tem esse tipo de problema, ele tem até a área da vida, todas as áreas da vida dele, ele tem problema, mas ele não consegue ver, porque ele leva a emoção dele a ver a vida dele da forma que ele quer ver. Entende?
A pessoa que ela já sofreu, você já sofreu injustiças na vida, você tenta fugir da visão da injustiça. Você tenta buscar a razão dentro de você da satisfação da sua alma. Então, como é que você vai conseguir ser feliz? Você vai ser feliz da forma totalmente errada. Você vai ser feliz no desprazer alheio. Você vai ser feliz competindo, se comparando, querendo ver os defeitos dos outros, as mentiras alheias, e você não vai entender sobre esse deserto da alma. Esse deserto da alma, que a alma da pessoa, ela entra, na maioria das vezes, quando ela tem visão que ela passou por alguma injustiça na terra. Então, se você já passou por injustiça e você já sofreu de depressão, você puxa na sua razão qual é a sua forma, qual é a sua visão de ser feliz. Então, a maioria dessas pessoas, ela tem toda a vida dela travada. Ela tem um marido, mas ela não consegue ser respeitada pelo marido, valorizada pelo marido. Ela tem, ou o marido, né, tem a mulher, mas ele não consegue se satisfazer com aquela mulher. Ele tem a área profissional dele totalmente travada. Ele vive ganhando e perdendo e ele não sabe a razão disso, porque ele já passou por injustiça, então ele tentou fugir desse sentimento, dessa sensação, dessa aflição da alma. Então, esse tipo de pessoa, ele vai ser feliz no desprazer. E ele vai desconhecer da própria visão, da visão, da razão do que ele está vendo. Então, quando ele estiver vendo algum problema, ele não vai entender a razão. Não vai vir para a memória dele o que é que ele faz de errado. O que é que eu faço de errado? Então essa pessoa, ela nem vai ter equilíbrio emocional, ela não vai conseguir, porque ela não crê em nada do que Deus fala. Ela não crê em amor, não crê em arrependimento, ela não crê em empatia, em gratidão, ela não consegue, porque é uma pessoa afligida na alma. Ela já passou por injustiças. Então, se essa pessoa já passou por injustiças, ela também praticou injustiças e ela não sabe a visão, porque ela não sabe a razão do que ela está vendo. Isso é sobre um problema geracional. Isso é sobre um problema de iniquidades, não é sobre pecado. A pessoa, ela sofreu no primeiro estágio da vida dela. E ela tentou fugir desse sofrimento, fugir da visão, fugir da emoção, fugir da razão. Então ela até se encontrou. Em algum momento da vida dela, essa pessoa, ela se encontrou. Por isso, ele não consegue pegar a visão do que Deus fala. Esse tipo de pessoa. Ele está dentro da igreja, mas ele não crê que a palavra tem poder. Ele não crê no amor, ele não crê no perdão. Ele não sabe a respeito disso. Ele só quer encontrar a razão de viver. Porque ele só quer agora sobreviver. E quando ele estiver tendo problema com os filhos, ele não vai conseguir entender. Porque não vai vir para a memória dele. O que foi que eu fiz? Quais foram as abominações que eu pratiquei para Deus? Então, a maioria dessas pessoas tem vício também. Então, ele não crê. Ele diz que Deus quer saber do meu coração. É assim que a gente pensa. Deus quer saber de quem eu sou, da pessoa boa que eu sou. Mas ele não rumina nem para pensar qual é a bondade que ele criou. Qual é a forma de bom. Por que ele se acha tão bom que ele não quer saber a razão da bondade dele ser? Que tipo de bondade é essa que ele tem como bom? Então, a maioria dessa pessoa, ela vai ter prazer no desprazer. Entende? Quanto mais aflito, quanto mais magoado, quanto mais frustrado, quanto mais ele passou por injustiça na terra, mas ele não vai conseguir pegar esse tipo de visão. Do que é que Deus explica? Então, ele vai tentar entender, sabe como? Olhando para os religiosos. Ele vai olhar para a vida de alguém que anda na igreja. Ele vai tentar entender, será se Deus existe mesmo? Ele quer tentar entender Deus da forma dele, do jeito dele, sem Bíblia. E ele não vai conseguir entender. Então, a maioria das pessoas que ela já sofreu injustiças, se ela não buscar a Deus, a velhice dela vai ser terrível, porque Deus não consegue mais convencer essa pessoa onde foi que ela errou, porque ela não quer saber.
Quanto mais ela fugiu, mais ela não quer saber. Eu conheci uma cliente que ela tinha depressão. E aí, na depressão, eu de muito andar na casa dela, conheci a família dela. Um dia a filha dela me contou a razão da depressão da mãe. Né? Minha mãe tem depressão porque esse homem largou a esposa pela minha mãe. Então, ela todo ano tá nos médicos, vive nos médicos e é crente, vive na igreja. Mas por que essa pessoa caiu nessa aflição? Então, ela mesmo se culpa. A filha dizia assim, minha mãe se culpa, porque ele largou a esposa por ela. E todo ano ela vive nos médicos. Quer dizer, a causa da doença dela é o marido dela, onde ela via, na visão dela, a satisfação. É o meu marido. Eu não tenho como largar, é ele que me sustenta, ele é o provedor da casa. Então ela não teve visão porque ela caiu nessa aflição. Porque geralmente esse tipo de pessoa que cai numa situação dessa, ela já passou por injustiças lá no passado. Então é injustiças por cima de injustiça. Eu vou buscar a minha razão. Eu vou buscar a minha satisfação. Entende? Por isso ele não vai... Eu tô lhe contando só um caso para que você entenda. Se você já praticou esse tipo de coisa, que eu separei só umas 4 aqui para que você entenda, você não consegue ter visão do que é justiça para Deus. Você se acha justo, mas você não sabe que você criando uma mentira como verdade, essa mentira nunca vai se tornar uma verdade. Então você diz, mas eu fiz algo de bom, foi um bem que eu fiz, um bem que só foi bem para você. Então esse bem nunca vai ser bem, nunca vai se transformar em uma coisa boa. Você sempre vai ver problema na sua vida, em todas as áreas. Entende o que Deus explica? Então, toda pessoa que ela tem a vida estagnada, ela parece ter tudo, mas é como se ela não tivesse nada. Por quê? Porque ela já passou por injustiças. Então, para ela praticar injustiças, para ela vai ser tão natural que ela não consegue ser convencida da visão, porque ela já passou pela injustiça. São pessoas que carregam problemas de geração, raízes geracionais. Entende? Isso é sobre iniquidade. Então ela não consegue ter visão do pecado. Eles não sabem o que é o pecado. Então se você transformou uma mentira em verdade, tipo, você se fez pertencente a estar numa relação, sabendo que a pessoa era mentirosa, que a pessoa era golpista, alguma coisa errada, você viu na pessoa, mas você se fez pertencer a essa pessoa, você não quis falar, você não quis saber, você quis estar com essa pessoa, você não consegue ter visão mais, porque Deus lhe mostrou, mas a pessoa não quis ter visão, ela burgou as leis de Deus. Toda pessoa que ela já traiu, ela sabe que foi traída, ela não quis saber se é traída ou não. Eu sei que meu marido, quantas mulheres são assim? Eu sei que meu marido já me traiu, mas eu nem procuro saber, não quero saber. Ela só se preocupa com a visão dela, com o sentimento dela. Ela pratica injustiças e ela não tem essa visão do que é injustiça para Deus. Por quê? Porque são pessoas aflitas. Entende o que Deus explica? São pessoas aflitas, então ele vai buscar a Deus, mas ele não é convencido nem da visão. Como ele vai ser convencido da razão se ele ignora até a própria visão? Entende? Então o que é que ele vai conseguir na vida dele por inteiro? A vida dele, ele vai ter prazer no desprazer. Que se eu tenho prazer no desprazer, eu pratico abominações para Deus. Quer dizer, eu vou ser feliz em desmascarar pessoas, em causar mal na vida da pessoa, em competir com alguém, em desmascarar alguém. Eu sou feliz querendo ser melhor do que alguém. Eu sou feliz me comparando. Eu sou feliz competindo. Se não for para eu causar, eu nem vou para os lugares. Era assim que eu era. Se não for para causar, nem vou. Se não for para fechar e para abalar, se não for para incomodar, eu nem vou. Eu gosto mesmo de ser a rainha da cocada preta. Como é que eu vou ter visão do que é a abominação para Deus? Se eu transformei algo errado em algo certo para mim. Então eu sou feliz no desprazer. O meu prazer vai estar no desprazer.
Por quê? Porque eu já passei por injustiças na terra. Então isso, para ser concretizado dentro de uma pessoa, é décadas. Você não consegue ter visão. A pessoa que ela tem depressão, ela vai buscar uma razão, uma satisfação de ser feliz. Quem não se entrega na depressão geralmente é assim. Ele se torna mais vaidoso, mais competitivo, mais comparativo. Ele está buscando no emocional dele uma razão de ser. O que é que eu vou ser? Com quem eu vou conseguir sobreviver? Então eu vou buscar onde? Como? Com quem? Eu não quero saber o que é errado, o que é certo. Eu vou transformar o meu errado em certo. Então, para mim, ninguém venha dizer o que é errado, o que é certo para mim, porque eu não quero saber. Esse tipo de pessoa que pensa assim, ele já passou por injustiças na vida. Por isso, ele vai tentar se pertencer em algum lugar. Ele vai tentar existir em alguma visão da vida dele. Ele quer sobreviver. Ele quer entender a razão do ser. Ele vai tentar entender a razão do ser. Por isso ele não sabe sobre esse deserto da alma. Ele está tentando saber. E aí quando uma pessoa ela é sociopata, geralmente, narcisista, sociopata, borderline, quando ele se descobre que tem algum problema, algum transtorno, a pessoa quando ela tem um problema da carne, uma doença na carne, ela busca a cura. Mas quando ela tem um transtorno e ela não sabe a respeito do transtorno, ela ignora. Ela não quer que ninguém diga que ela tem um problema. Ela não quer saber que tipo de problema é esse. Ele não quer nem ouvir. Então, uma pessoa que ela é sociopata, geralmente os médicos vão dizer, tenha cuidado para que você não seja presa. Tenha cuidado para que você não seja descoberta que você é uma pessoa que você adotou a mentira como algo errado. Então, o que é que ele vai tentar fazer? O máximo que ele conseguir, ele vai tentar esconder os sentimentos dele, a razão dele, o sentido dele. Então, ele não acredita que isso vai ter consequência. Entende o que Deus explica? Ele não acredita que ele vai ter problema com os filhos dele. Então, ele não vai conseguir associar. As pessoas falam da história de Davi como se Davi fosse o homem perfeito. Mas Davi foi um péssimo pai. Davi, ele cometeu muitos erros e ele pagou por todos os erros dele. E Davi, ele tinha depressão. Entende? E as pessoas não sabem, elas vão buscar dentro da igreja a razão de ser feliz, mas ignorando o que é o perdão. Então, a maioria das pessoas, elas não creem na palavra. Se elas ignoram o perdão e o amor, elas não são convencidas da palavra. Por isso, elas se tornam uma pessoa competitiva. Ela se torna uma pessoa comparativa. Ela quer viver pela visão. Ela quer viver de superação. Então, ela não quer viver do ser. Ele quer viver do ter. Ele quer viver de vantagem, de razão. Ele não vê motivo para mudar. Entende o que Deus explica? Então, a maioria dessas pessoas, ela entrou nesse deserto da alma, por ele ter vindo de um erro de geração. Foi criada por uma psicopata, foi criado num lar disfuncional, foi criado debaixo de injustiças, os pais praticaram injustiça com essa pessoa, então ela tentou fugir das próprias emoções, fugir e buscar uma razão de sobreviver. Ela não vai entender sobre o ser. Ela vai entender sobre o ter. Por isso ele vai levar a emoção dele a algum sentido de vida. Eu não quero que ninguém diga que eu estou errada. Eu não quero que ninguém me mostre quem eu sou. Porque na visão de uma pessoa que ela tem algum transtorno mental, ele quer dizer que ele sabe muito bem quem ele é. Ele quer dizer que ele tem o controle sim de quem ele é. E que as pessoas não têm que saber quem ele é. Então, ele vai tentando se enquadrar, se moldar. Ele vai tentando se pertencer em algum lugar. Entende por que ele não sabe a respeito desse deserto da alma? É por isso que a maioria do mundo ele não crê em Deus. Porque ele quer crer em Deus olhando para a vida dos religiosos. E tem pessoas que ela está dentro da igreja, mas ela não quer crer em Deus, ela não consegue crer em Deus. Ela não consegue confessar os pecados.
Ela carrega culpa dentro dela. Então ela quer ser perdoada. Desde quando Deus falou para ela não fazer alguma coisa e ela disse, eu vou fazer. Porque carregava essa aflição dentro dela, essa injustiça dentro dela. Então Deus fala e as pessoas não querem ouvir. Então esse tipo de pessoa que está nesse estágio emocional, ele pode buscar rezador, ele pode buscar promessa, ele pode buscar mandinga, ele pode buscar o que ele quiser. Ele enfrentou Deus e Deus explica isso. Se ele enfrentou Deus, se ele não quis saber, uma coisa é você não querer saber, outra coisa é você realmente não saber. Então, se Deus falou e a pessoa não quis ouvir, ela vai carregar essa culpa dentro dela. E porque ela entrou nessa razão, nessa satisfação. Tipo, eu tô com um homem casado, ele largou a mulher, mas o que é que eu posso fazer? Eu dependo dele. Uma pessoa que depende emocional, depende financeiramente, ela não tem visão. Uma mulher que ela sabia que o homem não gostava dela, sabia que o homem era mentiroso, que o homem estava sugando, que o homem era interesseiro, alguma coisa ela teve visão, mas ela quis se pertencer a um grupo, se pertencer num relacionamento, ela quis se caber ali. Como é que ela quer a ajuda de Deus? Ela se revolta contra Deus e Deus explica isso. Ele se revolta contra Deus, ele se torna uma pessoa totalmente rebelde. Então, quem está de fora, que conhece um religioso desse, dentro da igreja, ele vai dizer como Deus é real. A pessoa está há anos, 10 anos dentro da igreja, todo ano na igreja. 10 anos dentro da igreja tem depressão, nunca foi curada. Você não entende a razão das pessoas, por que ela está dentro da igreja. A maioria está na igreja para se esconder. Ele não está na igreja buscando uma cura, ele não está na igreja querendo aprender. Ele não está ali com essa função. Eu vou para a igreja, o que foi que eu aprendi hoje na igreja? Ele não quer. Ele quer uma satisfação, uma motivação, uma pregação motivacional. Algo que deixa o meu emocional lá em cima. Algo que eu estou mostrando para Deus que eu estou indo sim para a igreja. Mas ele não quer saber sobre pecado, sobre arrependimento, sobre perdão. Ele não acredita em nada da Bíblia. Entende? E isso é a maioria dos religiosos. Por isso você tem que querer saber o que Deus explica na Bíblia. Para você entender a razão daquilo que você está vendo. Porque o que eu já conheci de religioso dentro da igreja fazendo tudo errado. Quer dizer, a mulher disse pra mim, eu carrego a culpa porque esse homem largou a esposa dele por mim. Mas era crente. Então esse tipo de pessoa ele tem que estudar qual foi a razão, porque foi que ele caiu nisso. Isso é sobre problema de iniquidade. Entende? Isso é sobre problema de ausência de perdão. A pessoa que ela carrega uma ausência de perdão, ela não consegue ter visão. Ela não consegue ouvir a voz de Deus. Ela não consegue ter visão, revelação da fé. Visão é ter revelação da fé, visão de futuro. Ela precisa ter uma visão. Essas pessoas, elas não sabem a respeito disso. Elas não conseguem ter isso. Se não ouve nem a voz de Deus, elas estão buscando a satisfação dentro da alma dela. Ela não acredita em nada que Deus fala. E Deus explica, ele não consegue. Ninguém consegue, porque ele buscou a satisfação dele da forma errada. Então, quando ele estiver tendo problema com os filhos, ele jamais vai ser convencido da visão. Então, como é que ele vai ser usado? Se ele não crê na palavra, a palavra dele vai ser de contra o filho. Entende? Então, se você tem problema com seus filhos, busque o que é iniquidade, transgressão e pecado. Busque saber disso para você não ser usado contra os seus filhos, porque a palavra tem poder e as pessoas não crê. Entende? Então em Salmos 89, 6, Deus explica aqui, né, sobre o prazer no desprazer. As pessoas que encontraram o prazer no desprazer. Então esse tipo de pessoa, eles não vão entender mais sobre o ser. Eles vão entender sobre o ter.
todo esse tipo de pessoa, que ele foge da depressão, que ele entra no deserto, numa insatisfação da alma, que ele cada vez ele vai ignorando Deus, o que Deus diz. Ele só quer a ajuda de Deus, mas ele não quer saber sobre a verdade, que é sobre a palavra, ele não acredita nisso, ele não é convencido da visão. Eles vão perdendo a razão, entende? Então Deus diz aqui: puseste-me num abismo mais profundo entre trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa o teu furor. Tu me afligiste com todas as tuas ondas. Alongastes de mim os meus conhecidos. Puseste-me em extrema abominações. Todas essas pessoas só vai ser feliz no pecado e por um tempo. Porque a velhice deles vão pesar. Então Deus diz: para com eles, estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo o dia. Tenho estendido para ti as minhas mãos. Mostrarás tu maravilha aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Davi estava aqui clamando por Deus. Senhor, eu estou morto espiritualmente. Senhor, eu estou sentindo um vazio na minha alma. Era isso que ele estava dizendo aqui. Então ele estava buscando ser feliz da forma errada. Será anunciada a tua benignidade à sepultura ou a tua fidelidade na perdição? Davi estava clamando. Como assim, Senhor? O Senhor não vai me responder? Como assim o Senhor acha que eu vou falar da tua benignidade na sepultura se eu não estou sentindo a tua presença? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento. Como uma pessoa, ela não ouve Deus e ela acredita ser uma pessoa justa? Como ela procura ser uma pessoa justa? Se ela já pratica abominações para Deus, se ela já causa facção e divisão, se ela é feliz competindo com as pessoas e querendo desfazer de alguém, porque não crê em Deus. Entende o que Deus explica? E ele desconhece a respeito da alma. A pessoa que ela desconhece a respeito da alma, ela tem prazer no desprazer alheio. Ela não quer saber o que causa infelicidade em alguém. Ela não tem vergonha de desmascarar o erro de alguém. Ela não tem vergonha de dizer na cara das pessoas o defeito delas. Elas não têm vergonha em querer demonstrar, desmascarar que alguém está fazendo algo errado. Ele cria dentro dele essa satisfação, essa felicidade. Entende o que Deus explica? Eles são felizes na infelicidade. Ele tem prazer no desprazer. Por isso ele não vai entender a visão. Por isso ele não quer saber a razão. Porque na maioria das vezes, esse tipo de pessoa, que ele tem algum tipo de transtorno, quando uma pessoa está doente, ela sabe que ela está doente, da carne, da matéria, ela vai buscar ajuda para se curar. Ela se preocupa. Mas uma pessoa que ela tem transtorno mental, na maioria das vezes, quando ela vem descobrir que ela é transtornada, na maioria das vezes, porque ele não quis saber. Ele não quis saber se ele tem depressão, se ele tem algum problema, se ele tem insônia. Ele não quer saber, ele quer superar. Ele quer vencer, ele não quer saber a razão. Por que é que eu tenho depressão? Por que é que eu estou sofrendo? Por que é que eu estou passando por essa aflição? A maioria não quer saber. Porque ele já sabe que ele faz algo errado. Entende? Então, se ele já sabe que faz algo errado, ele não sabe das consequências. Então, se ele não sabe das consequências, porque ele não crê em Deus. Ele desconhece a respeito do espírito, da alma. Então ele vai entrar nesse deserto de Lodebar. É uma pessoa que ela está num problema de raízes de geração.
É uma pessoa que ela não sabe a razão do que ela está vivendo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele está fugindo da culpa. Ele vai fugir da culpa, ele vai fugir da condenação, mas quando ele estiver vendo a visão do que ele praticou, do que ele fez, ele não consegue ser convencido mais da visão, porque na visão dele, ele não é assim. Olha como é confuso uma pessoa que vive num deserto. Na visão dele, se ele tentou superar, se ele tentou mudar, se ele tentou entender os sentimentos, se ele tentou saber nos médicos a razão do que ele sente, né? As aflições, as insônias, os transtornos, as perturbações. Como ele vai querer mudar se ele encontrou a forma de ser feliz da forma errada, no desprazer? Ele vai tentar esconder. Entende o que Deus explica? Ele vai tentar agora esconder quem ele é. Que ele é competitivo, que ele é comparativo, que ele vive tentando saber quem é ele pelas outras pessoas. Ele fica tentando ser bom, desmascarando os erros dos outros. Ele é uma pessoa totalmente transtornada e confundida. Por isso ele não vai crer em Deus. Porque se ele já veio de um problema de rejeição, um problema de frustração, ele já passou por humilhações na vida, um problema de raízes de geração na casa dele, as aflições que ele já passou lá na infância, ele superou esse sentimento, como ele vai querer entender a razão da visão do ser? Ele vai querer a razão da visão do ter. É isso que Deus explica. Ele vai querer saber que ele tem. Ele vai tentar superar agora. Ele não sabe a respeito desse deserto de Lodebar. É a pessoa que ela entrou numa raiz de geração, num problema geracional. Por isso, a maioria deles, eles vão acreditar que é feliz na infelicidade, na fofoca, no vício, nas coisas erradas. Então, quando ele estiver vendo a resolução, o resultado da vida dele, ele vai agora condenar. Ele vai julgar, ele não vai ter equilíbrio emocional. Ele não vai ter equilíbrio emocional, porque Davi disse, eu já sou perturbado. Davi foi um péssimo pai. E as pessoas só falam o lado bom de Davi, as coisas boas, porque Davi conseguiu ser rei, porque as pessoas não lêem a Bíblia como Deus quer que as pessoas leiam, para saber sobre as consequências do pecado. Entende? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, tenho chamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração. Senhor, por que rejeita a minha alma? Davi disse para Deus, por que é que eu não estou lhe ouvindo, Senhor? Por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Estou aflito e preste tenho estado a morrer desde a minha mocidade. É um sofrimento, é tipo um esquecimento que a pessoa já vem tentando superar, tentando sair dessa aflição. É uma pessoa que carrega injustiça, é uma pessoa que sofreu abandono, é uma pessoa que está sofrendo, fugindo da aflição. Então ela não sabe quem se agarrar. Em quem é que eu vou se agarrar? Em como é que eu vou ser feliz nesse mundo? Se ela não teve base, se ela não teve amor da família, se ela teve problema com a família, onde ela vai tentar entender o que é o amor? Ela vai tentar superar o sentimento. Entende por que a pessoa não vai ter visão? Então, quando você tiver visão um dia, que você tem problema com os seus filhos, não culpe seus filhos. Busque entender a razão da visão do que você está vendo. Busque a razão da visão. Por que é que você não consegue entender os seus próprios sentimentos? Os próprios sentimentos da gente denunciam quem a gente é. A pessoa, ela tem que querer saber o que é que ela sente. Por que é que ela está uma pessoa o tempo todo sendo confrontada? Por que é que ela é feliz da forma errada? Por que é que ela está tendo necessidade de ser aplaudida pelas pessoas? Por que é que ela tem necessidade de ouvir palavra de validação? Por que é que ela tem prazer na insatisfação alheia? Em saber das coisas dos outros? Porque ela está se comparando.
Porque ela está tentando encontrar a razão da vida dela, o ser. A razão do ser. Ela não sabe, ela só sabe a razão do ter. Então ela está buscando entender pela própria emoção. Jogando o emocional dela numa função, numa razão. Onde é que eu me sinto bem? Como é que o que é que eu sou? Como é que eu sou? Então, a maioria de pessoas que já passou por esse problema de aflição, lá na infância, ele sofre toda essa resistência, essa falta de pertencimento. Ele vai buscar dentro dele a razão do ser. Quem eu sou? Por que é que eu sou assim? Então ele vai tentando ouvir quem ele é, ele quer saber, ele se compara, ele está tentando entender o próprio sentimento dele. Mas se a pessoa, nesse sentimento de aflição, ela sabe sobre rejeição, ela já teve rejeição e ela superou essa rejeição, ela vive fugindo da depressão, ela acredita não ter depressão, mas ela sabe dentro dela que ela tem esse vazio dentro dela, mas ela precisa. Ela vive se competindo, ela vive comparando, ela vive se exibindo, ela vive querendo ser vista pelas pessoas para se sentir feliz. Ele tem prazer no desprazer alheio, ele tem prazer em falar das coisas alheias, dos defeitos dos outros. Ele é feliz, ele se renova, é o renovo da alma dele. É quando ele esquece dos problemas. É como se a pessoa... Por isso a maioria tem vício. A maioria das pessoas que tem depressão tem vícios. Porque ele foge da depressão, ele foge das aflições e diz, eu sou feliz sim. Eu sou feliz sim. E vai buscando superar, se auto-superar. Por isso ele pratica essas abominações. E ele não quer saber nada do que Deus diz. Porque ele diz, eu preciso ser assim. Eu encontrei a razão de ser feliz assim. Como é que eu vou me desconstruir? Então, quando ele tiver visão do problema dele com os filhos, ele também não vai entender. Então, ele é jogado, para quem não crê no poder da palavra, a palavra tem poder, ele é jogado contra o filho. Ele é jogado. Ele é quem vai julgar, ele é quem vai condenar, ele é quem vai desfazer, na maioria das vezes, da mesma coisa que ele já fez na vida. Mas ele tentou superar. Ele tentou esquecer. Entende? E ele aprendeu a ser feliz nessas abominações para Deus. Entende o que Deus explica? Em Salmos 107, 9, Davi explica, né? Deus explicou para Davi. Pois fartou a tua alma sedenta e encheu-se de bens a alma faminta. Ele se preencheu de coisas. Ele buscou a alma dele faminta, ele buscou se preencher de fora. Como é que eu vou me reconhecer? Como é que eu sou? Ele está tentando entender o sentimento, ele está tentando entender as aflições, porque foi que ele passou por alguma humilhação, por alguma frustração, por alguma perca. Ele está tentando aprender sobre pessoas e buscando essa felicidade, praticando essas abominações para Deus. Entende por que a pessoa não vai conseguir ter visão? Tal como a quem se assenta nas trevas, a sombra da morte, presa em aflições e em ferros, em agrilhões. Ela está presa emocionalmente. Deus estava explicando aqui, Davi conversando com Deus e Deus falando com Davi a respeito sobre alma. Se infartou-se de bem, buscou uma forma, uma razão de ser feliz, mas ele vivia nesse deserto da alma. A pessoa, ela sabe que ela está vivendo aflito, ela sabe, mas ela está fugindo dessa aflição, desse sofrimento, querendo entender a razão. Querendo entender a razão, porque ele sente, a razão do que ele sente. E por que ele sente? Porque já praticaram injustiças com ele lá no passado. E ele esqueceu. E ele quis esquecer. E ele não acreditou em perdão. Então como vai se refazer essa pessoa? Como é que ela vai se refazer se ela não crê no perdão? Por isso, a maioria desse tipo de pessoa, você vai ouvir ele dizer assim, eu carrego uma culpa.
Por isso eu lhe contei desse caso dessa mulher que eu conheci. Eu conhecia toda a família dela. E a filha dela falou, a minha mãe carrega uma culpa porque esse homem largou a mulher por ela. Largou a mulher por ela. E ela dizia, eu carrego essa culpa. Mas ela vivia dentro da igreja. Mas por que ela carrega essa culpa? Entende? Porque é um problema de iniquidade, um problema de geração. Ninguém cai numa situação dessa do nada. A pessoa não cai, ela não teve visão. A pessoa que ela cai numa situação dessa, ela não tem visão da vida dela, do futuro dela. Ela se estabeleceu ali. Ela acreditou que ali seria melhor para ela, por não ter visão. Então, a maioria das vezes, esse tipo de pessoa ouviu Deus falar, mas não sabia que era Deus, ignorou a voz de Deus, porque achou que era bom para ela, era o melhor para ela, porque ela não tinha visão. Então, ela vai passar a vida toda buscando a Deus, sem crer em Deus. Porque uma pessoa que não crê que Deus fala, que não crê em perdão, não crê em amor e carrega uma culpa, ela está presa. Ela já está presa. Aí você diz assim, como é que resolve um problema desse? Como é que pode resolver um problema desse? Aí ela tem que estudar para saber se ela fez sem saber, porque existe essa diferença. A pessoa que fez sem saber, carregando-se um problema de iniquidade e de geração, ou ela fez sabendo, Deus falou com ela ou não? Aí é ela que vai ter que querer entender se Deus falou ou não. Porque se ela não quiser se humilhar para Deus, ela é só um religioso. Ela não quis saber que Deus fala, ela não acreditava em nada, então ela vai praticar todas essas abominações para Deus. Ela vai ser feliz de forma errada. E se ela é feliz de forma errada, provavelmente ela vai viver todo ano nos médicos, dentro da igreja. Mas ela não crê em repreensão de Deus. Ela não acredita que Deus fala, não acredita em repreensão, não acredita em perdão. A maioria dos religiosos são assim. E é por isso que a maioria do mundo não crê em Deus. Porque diz, não é crente. Por que tá assim? Não é crente porque só vive doente. Não é crente. Aí quem tá de fora diz, como assim? Porque desconhece sobre transgressão, iniquidade e pecado, que é totalmente diferente. Totalmente diferente. E se Deus falou, só Deus vai poder salvar essa pessoa. Se ela fez sabendo, se Deus disse não queira isso para você e ela quis, ela vai passar 30 anos dentro da igreja, ela não vê resultado nenhum com Deus, porque ela ignorou a Deus, entende? Então a maioria dessas pessoas, as velhice deles vai ser em cima de uma cama. A maioria dessas pessoas, a velhice deles são terríveis. Então, quem são essas pessoas? Pessoas que abandonaram os filhos, que não quiseram saber dos filhos, não pagaram pensão. Mulheres que fecharam os olhos sabendo que estavam entrando num relacionamento abusivo, mas entrou sabendo, eu preciso agora mentir, eu preciso agora fazer tudo para estar com essa pessoa, não quero saber se mente, se rouba, se engana, se é traidor, se me trai, ó, eu sei que me trai, mas não quero nem saber. Essas pessoas elas não conseguem usufruir bem dos filhos e vão ter uma velhice terrível, porque ela ignorou o que Deus fala. Então como é que trata isso se a pessoa não acredita em perdão? Se ela não quer se humilhar para Deus perdoar, então a maioria não quer porque ouviu a Deus. A maioria não quer porque ouviu a Deus. Então, uma pessoa que deu golpe em outra, arrumou uma sociedade e depois fez tudo para descartar a pessoa, não quis pagar, vivia dando golpe nos outros, a pessoa sabia que estava fazendo algo errado. Você acha que uma pessoa dessa, ela crê em perdão? Ela não crê em perdão, ela não quer nem ser perdoada, porque ela não quer sentir. Essas pessoas, elas estão dentro da igreja, mas elas não creem em Deus, elas não creem na palavra. Então, como é que ela vai conseguir ser feliz? Da forma errada. Entende? Por isso eu estou explicando para você. A pessoa, ela vai se pertencer naquilo que Deus diz. Não faça isso. Não seja zombadora, não seja crítica, não seja essa pessoa que gosta de desmascarar os erros alheios, que gosta de fazer chacota das pessoas, que gosta de desmascarar. Eles gostam, eles aprenderam a ser felizes assim. Então ele gosta mesmo, é da zombaria, é da crítica, é dos vícios. Então quando ele estiver vendo os filhos no erro,
Você acha que essa pessoa vai ter controle emocional? Não vai ter. Por isso, essa mulher que eu tô falando pra você, ela tem problema com os filhos dela. Por isso você vê pessoas dentro da igreja num lar totalmente disfuncional. Porque isso é de geração. Então você tem que querer saber a razão. Será se entrou nessa jogada sem saber ou sabendo? Se foi sabendo, anda na igreja por andar. Não anda na igreja querendo aprender. Não anda na igreja querendo se arrepender. Eles não creem em nada disso. Entende? Então Deus vai se mover por essa pessoa. Como se a pessoa não quis? Se a pessoa não quer? Deus vai querer libertar, é uma prostituta, é um traficante, é uma pessoa que não sabe. Não religioso dentro da igreja. Que ele diz saber, mas ele ignorou a voz de Deus. Ele não quis saber. É isso que você tem que entender. É uma raiz geracional. Isso é uma raiz geracional. Então a maioria não sabe, mas outros entrou sabendo. Entrou na situação sabendo. Então agora ele não sabe mais é sair. E a maioria não quer sair. Porque ele jogou o emocional dele na visão que ele quis. Na satisfação que ele quis. Então ele diz saber. Mas quando ele estiver vendo o problema no filho, ele não sabe que ele não vai ter equilíbrio emocional. Ele não sabe disso. Que ele é jogado contra o filho. Que ele está dizendo que o filho é errado, mas ele é jogado contra o filho. Por isso a Bíblia diz, é pai contra filho, filho contra pai. Então na visão daquele pai ou daquela mãe, ele é a vítima. E não o vilão. Porque ele quer dizer, eu fiz sem saber, agora eu estou dizendo para o filho não fazer, e o filho quer fazer, mas isso já é um problema de geração. Mas se os pais buscaram a perdição, a felicidade nas coisas erradas, na fofoca, na mentira, na intriga, como vai conseguir isso? Não tem solução. Entende? Não tem, isso é um problema sem solução para aqueles que dizem crer sem querer saber. Não vai ter solução. Vai ter solução para quem está no mundo. Para quem está no erro. Porque por religioso não tem solução. Porque ele não crê na palavra. Ele não crê no perdão. Ele não crê na justiça. Ele criou a sua justiça. Ele fala o nome de Deus. Mas ele não crê. Por isso ele não tem controle emocional. Então ele passou uma vida praticando essas abominações para Deus. Competindo, se comparando, vendo os erros alheios, desmascarando os erros dos outros. Que nem eu cansei de ver. Pessoas que desmascaram dentro da igreja, desmascaram dentro do barracão, que tá traindo o marido, que isso e aquilo. E diz até que é pessoas movidas pelo Espírito, desmascarando as pessoas na frente dos outros, causando muvuca. Ele diz que isso é o agir do Espírito, que o erro é dele. Eles dizem assim, entende? Que isso é o mover do Espírito Santo, onde o Espírito Santo disse, eu não habito nisso. Eu não concordo com isso. Deus vem para curar, para exortar, para sarar, para levantar as pessoas, e as pessoas desconhecem a respeito disso tudo. Porque ela busca uma visão de ser. A visão dela de ser, na verdade, vai ser o ter. Na verdade, eles creem no ter. No ser, eles estão fugindo deles. Eles estão fugindo deles. Então, quando eles são confrontados, aí eles têm que ver os problemas nos filhos. Ele tentou superar a emoção, burgar as razões, fugir da depressão, entende? Fugir do sentimento, buscando uma razão de felicidade da forma errada. Ele tem prazer no desprazer. E ele não quer nem saber. Por que é que ele já tem prazer no desprazer? Por que é que ele tem prazer em falar mal? Prazer em desmascarar a vida dos outros? Prazer em falar mal de quem está traindo, de quem está fornicando, de quem está se prostituindo, de quem caiu. Ele tem prazer em quem caiu. Entende? Porque é uma pessoa que está no deserto de Lodebar, deserto da alma. É uma pessoa que está vazia. É uma pessoa que está morta espiritualmente. Então ela está buscando a felicidade dela de fora. E ela acredita que isso não vai ter problema.
Ela acredita assim, essas pessoas acreditam assim. Então, quem tem algum transtorno, que busca tratamento, que busca medicamento, eles sabem o perigo que eles correm, porque eles não se responsabilizam pelo ser. Eles sabem que são mentirosos, então eles estão buscando esconder. Quem é sociopata, narcisista, eles estão tentando esconder quem eles são, porque ele já sabe que é feliz da forma errada. E ele está tentando mudar e não consegue. Está buscando uma ajuda. Entende? Está buscando ser ajudado de fora. Buscando que alguém diga a ele o que é que ele tem, o que é que eu tenho. Por que é que eu sou assim? Por que é que eu sou feliz em dar golpes? Por que é que eu sou feliz mentindo? Por que é que eu sou feliz comprando e não pagando? Por que é que eu sou feliz desmascarando os erros alheios? Por que é que eu sou feliz assim? Então, aí vai buscar entender, vai dar um nome, né? Mas desconhecendo das razões, do sentimento, da emoção que foi criada e alimentada. Criada e alimentada. Porque a pessoa não quer mudar. Ela diz, eu creio em Deus, mas Deus me fez assim. E eles não querem mudar. Porque é um problema de geração, é um problema de iniquidade, tá na carne. E ele não crê em perdão. Eles não creem em amor, não creem em justiça, não creem em paz. Então, se não vai ter filhos, provavelmente ele não vai ver, vai ter uma velhice repentina, né? Uma doença, algo que bota em cima de uma cama, algo que perca. Mas se tem filho, ele vai ver esse problema nos filhos. Então, ele vai tentar dizer que não é para os filhos ser como eles. Não é para os filhos fazer o que eles fizeram. Então, ele vai tentar controlar os filhos, tentar reeducar os filhos. Tudo que ele fizer vai dar errado para ele. Porque ele praticou essas abominações para Deus. Ele descreu no que Deus explica. Não creia assim. Não acredite nisso. Então, todo esse tipo de pessoa aqui, você vai ver que tá dentro da igreja, mas ele tem problema com os filhos. E ele vai buscar essa razão, né? Como eu disse dessa cliente minha. Né? Ela diz que carrega culpa, sabe que tem depressão, sabe que vive nos médicos, sabe que fez algo errado, mas ela não sabe o porquê, a causa. Porque as pessoas não crêem como Deus diz. Então elas estão dentro da igreja para superar a emoção. Mas na verdade essa emoção que já foi criada lá no passado, problemas de injustiça, de aflição num lar disfuncional, de pai que traía mãe, mãe que traía pai, eles caem nesse tipo de relacionamento. É justamente nesse tipo. Se entrou nesse relacionamento que não tomou um do outro, mas se envolveu debaixo da mentira e alguém teve que agora sustentar a mentira. Sabe que a mulher mente, sabe que o marido mente, que o marido dá golpe, que o marido recebe, diz que não recebeu, bota ela para sustentar a casa. E cada um vai vivendo da sua própria satisfação, da visão da vantagem, da visão do ter e não do ser. Isso é uma raiz de iniquidade. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo.